Olá! Boa noite! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do programa Zero Enxaqueca. Aqui a gente discute as estratégias para você ter um controle mais eficaz e duradouro das crises de enxaqueca. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica, sou neurologista, especialista em enxaqueca e hoje a gente vai falar de um tema muito pertinente, que eu vou escrever aqui o tema da nossa live, que é como evitar que a enxaqueca fique crônica. Então, primeiro de tudo, o que é enxaqueca crônica? Porque muitas pessoas têm dúvida, que história é essa de crônico, não é crônico? Será que eu tenho enxaqueca crônica? Será que não é? Será que quando a pessoa tem enxaqueca crônica é para o resto da vida ser crônica? Então, primeiro vamos definir aqui, para todo mundo ficar no mesmo lugar, para a gente falar a mesma língua. Então, em medicina, é muito comum a gente falar assim, uma coisa crônica é que dura mais ali, ó, de 3, 6 meses em diante, a gente diz que uma coisa é crônica, uma coisa aguda é questão de semanas, e no intervalo disso aqui a gente chama subagudo. Geralmente, a maioria das doenças é assim. Mas a doença enxaqueca, porque sim, é uma doença neurológica, o termo crônico a gente usa para contar os dias no mês. Foi uma definição em relação a um mês. Crônico é quando tem mais de 15 dias no mês com dor de cabeça. 15 dias ou mais com dor de cabeça. E o contrário de crônico é episódica. Episódica. A gente não assiste os episódios das séries, eles não são de pouquinho em pouquinho que sai. Então é enxaqueca episódica. É quando é menos de 15 dias por mês com dor de cabeça. Mas não existe só essa classificação. Então, quando a gente pensa em enxaqueca, é legal a gente ter noção que é como se fosse uma régua. Então, eu vou falar aqui alguns pontos dessa régua. Então, o primeiro ponto é a pessoa que tem enxaqueca, mas no momento está sem crises. Ela tem a doença, mas não está manifestando. Significa que a doença está silenciosa, que ela está em remissão, que ela está quietinha, ela está controlada. Então, isso é o que todo mundo deseja, é o nosso objetivo principal, que a enxaqueca fique ali em remissão. Seria o primeiro ponto da régua. O segundo ponto são as crises episódicas. Eu ter crises assim esporádicas durante o ano. E quando aparecer as crises, elas serem fracas, eu conseguir controlar de uma forma que eu não perca a minha função ali do dia. Então, seria a enxaqueca episódica. Andando mais um pouquinho na régua, a gente tem a enxaqueca que é episódica frequente. Não chegou a ser crônica, a ter 15 dias ou mais no mês, mas está chegando lá. Então, ela tem um risco maior de se transformar em crônica. Seria uma enxaqueca que tem umas crises de dores de cabeça ali com 6, 8, 10, 14 dias no mês. Seria uma crise, enxaqueca episódica frequente. Então, essa régua, é uma coisa dinâmica. No momento da sua vida, você pode estar episódica, no momento da sua vida, você pode estar crônica, no momento, você pode estar em remissão. Então, isso é uma coisa em movimento, tá? Então, uma pessoa que, por acaso, está com enxaqueca crônica agora, não significa que, para o resto da vida, ela vai ter enxaqueca crônica. Significa que está no momento, ela não está controlada, está tendo muitos prejuízos por causa da enxaqueca. Então, ela está, é o verbo estar, está crônica nesse momento, mas pode se transformar em episódica e pode ser também em remissão silenciosa. Então, deixa eu perguntar aqui para vocês hoje, nessa jornada da pessoa com a enxaqueca, nessa régua, desses 4 pontos que a gente colocou aqui, se ela está em remissão, se ela está silenciosa, não está aparecendo crises. Se ela tem crises, mas são poucas, seria episódica. Episódica frequente é de 8 para cima por mês e crônica é mais de 15 dias por mês. Fala aqui para mim, onde é que você está nessa régua? Deixa eu falar aqui com o pessoal. Me conta. Onde você está na régua da enxaqueca? Vocês entenderam?
Será que você está com a enxaqueca, está silenciosa? Será que ela está episódica? Episódica frequente ou crônica? Então, a Cibele falou que está crônica, a Thaís falou que está crônica, a Fernanda falou que está crônica também. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar de estar crônica e quem está crônico sair do crônico? Primeira coisa é a gente entender a doença enxaqueca. Então, você tem enxaqueca não é porque você quer, tá certo? Você já nasceu com isso, não é culpa sua ter a doença enxaqueca. Então, a enxaqueca é uma doença muito silenciosa e com muito estigma. As pessoas pensam que é frescura, que é psicológico, que só quer para chamar atenção, que é desculpa para faltar ao trabalho, e elas não percebem que a enxaqueca ela tem um impacto muito, muito profundo em todas as áreas da vida da pessoa, em todas as áreas. Na área pessoal, por exemplo, a pessoa com crise de enxaqueca não consegue fazer a feira, coisa pequena, não consegue fazer a feira, não consegue pegar o menino na escola. A pessoa com enxaqueca, ela vai para o trabalho e fica ali. Nossa, não estou conseguindo raciocinar direito, não funciona direito. Então, a enxaqueca ela tem muito, muito impacto. Imagina você programar uma viagem de férias e chega no primeiro dia da viagem, você tem uma crise de enxaqueca, uma crise que dura 3 dias. Acabou suas férias, a sua viagem ali de um final de semana. Então, ela tem um impacto muito profundo e a gente precisa falar disso. Então, não é um negocinho assim para a gente ficar escondido, a gente precisa mostrar que é uma doença neurológica que tem impacto. Tem tanto impacto na vida da pessoa que tem um estudo mostrando o seguinte: entre mulheres do mundo todo, entre 25 e 45 anos, a maior causa de incapacidade é a enxaqueca. Escolha qualquer doença. Ah, diabetes. Não, é enxaqueca, nesse grupo aqui específico de mulheres. Ah, não sei, diabetes. AVC. É enxaqueca. É uma doença muito, muito incapacitante e ela é invisível. A pessoa pensa que está tudo ok, que está tudo normal, mas não é, porque é uma doença que está acontecendo no cérebro, uma disfunção cerebral. Se a pessoa, por exemplo, bate com o carro, fica todo acidentado, sabe aquele negócio de desenho animado? Que a pessoa bate, fica com os 2 braços assim, as 2 pernas também, tudo enfaixado, a pessoa vai lá visitar no hospital. Poxa, deve estar doendo bastante, né? Porque você está vendo, porque o outro está vendo. Mas na enxaqueca, ela é tipo assim, invisível. Aí a pessoa diz, que frescura, também tenho dor de cabeça. E nem é assim, né? Porque confunde muito. O outro tipo de dor de cabeça mais comum, que é a cefaleia tipo tensão. E pensa que tomar um remédio vai resolver as coisas. Não é. Então, você que tem enxaqueca, você tem que entender a sua doença. E só quando você entender de fato, é que você consegue controlar. A gente precisa mudar esse. É um paradigma muito, muito grande em relação ao conceito da enxaqueca que a gente precisa mudar. Tá bom? Então, deixa eu falar aqui que a Aline botou que tem crônica e a Ana Luísa que está episódica no momento. A Fernanda falou o seguinte: estou tomando remédio para ansiedade e está aliviando. A gente vai falar sobre ansiedade aqui também nessa live. Sabe por quê? Então, vocês entendem, né? Você sente na pele. E às vezes a pessoa fica até frustrada com ela assim. Tem uma crise e pensa: nossa, o que é que eu fiz de errado hoje para ter uma crise de enxaqueca? Você não fez nada, criatura. Você nasceu. O mapa genético ali do teu pai com a tua mãe deu assim e deu a predisposição genética de ter enxaqueca. Então, primeiro é tirar essa culpa de, eu fiz alguma coisa errado para ter enxaqueca. Não é assim. É uma doença genética. Agora, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar? Sim, claro que tem coisas. Vocês sabiam que a pergunta que eu mais recebo aqui, todos os dias, no meu direct tem uma perguntinha assim, ó. Qual o melhor remédio para enxaqueca? Qual é o melhor remédio para enxaqueca? Então, a gente tem muito a ideia que o tratamento, que o controle de dor e dos outros sintomas da enxaqueca está muito associado ao uso de medicação. E a medicação é o seguinte, ela é uma ferramenta, ela é legal quando a gente sabe usar. Quando a gente usa demais,
ela piora as crises ficam mais frequentes. Se lembra da régua? Que eu estou aqui em episódico? Quando eu começo a usar muito analgésico para dor, eu não estou tratando a causa da dor da enxaqueca. A causa da dor da enxaqueca é a hiperreativação do sistema de dor. A pessoa já nasceu com o sistema de dor mais hiperreativo e tem mais dificuldade de interpretar os estímulos. O cérebro interpreta um estímulo neutro, que é luz, como ameaça, como dor, e por isso provoca crise. Então, foi isso que eu falei na primeira aula da jornada. Essa semana eu estou fazendo a jornada de bem com a enxaqueca. Se você não está inscrita, ainda dá tempo aqui, ó. Escreve, faz a sua inscrição gratuita no meu link da bio. Então, a primeira aula a gente falou sobre isso, sobre a verdadeira causa da enxaqueca, que é a hiperreatividade desse sistema de dor. E como é que a gente pode controlar de forma eficaz. Porque existem várias maneiras, vamos falar assim, que são temporárias. Você começa aqui e começa a voltar a ter crise. Então, a ideia aqui é sempre eu mostrar para vocês algo que é cientificamente comprovado, que seja eficaz e que seja duradouro. Não adianta eu ficar partindo assim. Então, é isso que o maior objetivo aqui da jornada, tá bom? Eu vou responder aqui a Cláudia sobre isso, tá, Cláudia? Em relação à falta de memória. Você vai entender por que acontece, tá bom? A enxaqueca, sim, tem a ver com essa questão da pessoa ficar meio esquecida. E eu vou te explicar por quê. Então, vê só. Quando a enxaqueca ela vai andando nessa régua de episódica para crônica, a gente começou a estudar, né, os cientistas, o mundo todo estudando, e viu que tem um perfil de pessoas que passa de episódica para crônica. Então, começou a ver que existem alguns fatores de risco, no sentido de que eu estou com minha enxaqueca aqui, estou tendo crise, sei lá, uma vez no mês, e eu tenho uma tendência de piorar se eu tiver esses fatores de risco. Então, quais são os fatores de risco para a enxaqueca ficar crônica no momento? É o uso excessivo de analgésico. Porque em vez das pessoas, por exemplo, me perguntarem todos os dias, né, qual o melhor remédio, seria assim, se a gente mudar o tipo de pensamento. Qual é a melhor estratégia? O que é que eu posso fazer para controlar melhor? E não só focar em remédio. Principalmente o analgésico, porque o excesso de analgésico produz outro tipo de dor de cabeça, chamada cefaleia de rebote, ou então cefaleia é a mesma coisa que dor de cabeça. Cefaleia por excesso de analgésico. Então, você tem a enxaqueca aqui, e em cima da enxaqueca vira outra dor de cabeça, que é a cefaleia de rebote. E para eu tratar a enxaqueca, eu preciso tratar essa primeiro. Então, o negócio começa a ficar muito complicado, começa a ficar difícil. Quando a enxaqueca fica crônica, é como se fosse outra doença. Ela fica muito mais difícil de ter o controle. E é como se criasse um monstrinho. E eu falo desse monstrinho, que eu falo que ele é a enxaquecazila. Se lembra do Godzilla, que é um monstro? Então, quando a enxaqueca fica crônica, ela vira outra doença. Ela fica enxaquecazila, que tem um impacto enorme na vida da pessoa. Por quê? Porque o cérebro, ele é um órgão muito inteligente. Ele aprende as coisas. E quando a enxaqueca fica crônica, ele aprendeu a fabricar a dor. Ele aprendeu a sentir a dor. Ele aprendeu que todo estímulo é doloroso. E cada vez mais ele faz mais conexões de dor. Então, a pessoa com enxaqueca crônica, o limiar de dor dela é bem baixo. É diferente de uma pessoa com enxaqueca episódica. O cérebro de uma pessoa com enxaqueca crônica, a anatomia, a função é diferente de uma pessoa com enxaqueca episódica. Sabe o que acontece? Quando a gente vai, normalmente, interpretar dor, a gente tem um sistema de dor no cérebro, né? Então, tem um centro bem primitivo, que isso eu falei também, acho que foi na primeira ou na segunda aula aqui da jornada dessa semana, da jornada de bem com a enxaqueca,
Então, eu falei, didaticamente, a gente divide o cérebro em 3 grandes partes. O cérebro primitivo, que ele tem o sistema de sobrevivência, que está o sistema de alarme, ali de dor e medo. Tem o cérebro emocional, que fica em cima dele. E em cima dele, mais novo, é o cérebro racional, que tem o córtex pré-frontal. Então, acompanha comigo aqui esse raciocínio. Então, imagina lá que aqui na parte da frente a gente tem várias regiões cerebrais, como se fosse uma cidadezinha, e tem a parte dos bombeiros, que é só 5%. Então, quando a enxaqueca fica crônica, quando tem uma dor crônica, essa área que era só 5%, ela começa a pedir ajuda para as outras áreas, porque a dor está muito frequente. Então, eu preciso aumentar a quantidade de células que interpreta a dor. Então, eu chamo mais pessoas, eu chamo mais células. É como se a gente tivesse, assim, num grande incêndio e os bombeiros não dão conta. Então, eu tenho que ir para o supermercado e chamar mais gente. Ei, pessoal do supermercado, vem aqui ajudar a gente. Pessoal da prefeitura, vem aqui ajudar. Pessoal da escola, vem ajudar. Então, todas as células focam a atenção ali na interpretação da dor, de manter esse sinal de dor. E uma coisa que era só 5% passa a ser 25%, né? Fica 5 vezes maior na pessoa que tem enxaqueca crônica. O cérebro, ele trabalha mais para amplificar essa dor. Por que a pessoa com enxaqueca vai ficar com essa parte de esquecimento? Porque ela foi recrutada para ver para a dor. Não era uma parte de atenção, de memória, de raciocínio, não teve que se deslocar a função dela para ser a dor. Então, a gente começa a ter sintoma de perda de atenção, de falta de raciocínio, de ficar meio aérea. Faz sentido isso para vocês? Existe uma base de neurociência muito grande para explicar isso. Me diz aqui, Cláudia, se deu para entender. Ou então eu explico de outra forma. Ok, pessoal, deu aqui para entender. Então, quando a enxaqueca está crônica, é isso, ela vira outra doença. Por quê? Por causa da neuroplasticidade. Foi isso que eu falei hoje na segunda aula da jornada. O que é essa neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se adaptar a alguns estímulos diferentes. A neuroplasticidade, quando a gente aprende uma coisa nova, quando a gente está aqui, ó, vocês conversando aqui comigo, a gente está formando novas conexões cerebrais. Então, aquela história que, eu já nasci com a quantidade certa de neurônios. Não, todo dia, se você tiver estímulo, você vai criando novos neurônios e fortalecendo outras conexões. Então, na enxaqueca crônica, fortaleceu conexões vias dolorosas, por causa da neuroplasticidade. A neuroplasticidade está aqui jogando contra a gente. Então, na enxaqueca, você tem que pensar assim, que ela é um inimigo, e a gente tem que combater, a gente tem que ter ferramentas, a gente tem que ter armas para combater a enxaqueca. Se você não colocar o seu controle da enxaqueca como prioridade na sua vida, ela vai te destruindo aos pouquinhos, porque ela tem um grande impacto. Não sou eu que estou falando, eu vejo isso todo dia. O estudo mostrou que de 25 a 45 anos em mulheres, a maior causa de incapacidade é a enxaqueca. Então, você tem que colocar ela como prioridade na sua vida. Porque você pode deixar assim, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que deixar para lá. Aí a episódica vai se transformando em crônica, e a crônica é mais difícil de tratar. A crônica tem alteração funcional e anatômica do cérebro. É mais difícil de tratar, de controlar? É, mas consegue, se consegue. E é isso aqui que eu estou te mostrando, alternativas diferentes de remédios. Por exemplo, uma alternativa que eu falei hoje na jornada foi sobre uma terapia que se chama terapia de reprogramação cerebral, que através da neuroplasticidade cerebral, através da neurociência, se o cérebro ele é capaz de formar vias dolorosas, ele também é capaz de formar novas conexões menos dolorosas. E é isso que a terapia de reprogramação cerebral faz. É uma ferramenta para mostrar para vocês.
Então, isso são coisas, conceitos muito novos, que só estão, vamos pensar assim, só na parte acadêmica. Eu estou trazendo isso para você. Você que tem enxaqueca, você tem que saber que existem outras alternativas que não são remédios. Remédios são bons? São. Quando bem indicados, sim. Mas, às vezes, eles só vão até um limite ali. Se você quer, de fato, controlar a enxaqueca de forma eficaz e duradoura, de forma que ela fique ali episódica ou em remissão, você tem que ir além desse muro dos remédios. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui uma perguntinha. A Cláudia disse que entendeu essa questão. Tem como consertar isso? Voltar a mama? Tem sim. Então, é dinâmico. O cérebro é muito dinâmico, ele é lindo, é um órgão maravilhoso. Então, se está acontecendo isso nesse momento, a gente pode reverter, tá certo? A gente pode reverter.